Nesse vídeo eu vou te contar sobre a desobediência civil e resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Oi, gente linda! Bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. E vamos começar com a desobediência civil. Primeiro falando do seu autor, este cara aqui. Ele nasceu em 1817 e faleceu em 1862. Ele foi um escritor norte-americano, autor dessa obra, que é como se fosse uma espécie de manual do anarquismo pacífico, que influenciou nada mais, nada menos do que Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela. Não peço imediatamente por nenhum governo, mas imediatamente desejo um governo melhor. E ele começa com uma frase: o melhor governo é o que não governa. É assim que a nossa obra começa. Como eu acabei de falar, a desobediência civil é como se fosse o manual do anarquismo pacífico, e é voltado especificamente para a civilização. Basicamente, a história é o seguinte: o Henry simplesmente se recusou a pagar os impostos que o governo impunha, que era nada mais nada menos do que destinados a financiar uma guerra e a escravidão na América. Para isso, eram os impostos que ele se recusou a pagar. E por conta de não pagar, ele foi preso. E esse episódio o levou a escrever a Desobediência Civil, em 1849. A Desobediência Civil é e continuará sendo um livro-guia de todos que aqui e agora têm consciência da injustiça. Aqui estão sujeitas as minorias, num tempo em que os cidadãos são incitados a prestar culto ao dinheiro, porque o Estado sabe, como Henry denuncia, que o dinheiro silencia muitas perguntas que o homem, de outro modo, seria obrigado a fazer. Martin Luther King leu e releu a Desobediência Civil e aprendeu com ela a não violência. Justamente o que Gandhi, também em outra obra do Paz, comenta na carta que ele manda para Hitler. Vou deixar o link dessa obra aqui para vocês assistirem. Mas foca na não violência. Na desobediência civil, a gente aprendia a desobedecer, basicamente. Mas também a organizar uma resistência ao poder. Esse ensaio, essa obra, Desobediência Civil, é basicamente uma ação popular que consiste na desobediência de uma determinada lei. No caso do autor, foi a lei de pagar um imposto para financiar uma guerra e a escravidão na América. Isso se dá quando um grupo de cidadãos entende que determinada lei ou a ausência dela produz injustiça. Quando falamos de desobediência civil, falamos de uma manifestação popular, grupos excluídos do processo político, promoção da justiça, interesse de combater a desigualdade social, uma ação coletiva, uma reforma na sociedade. E ela se orienta por um processo de não violência. Não é um vandalismo ou uma desordem. É simplesmente uma maneira de protestar contra um governo opressor. É uma resistência. Era dito nesse ensaio que não era necessário lutar fisicamente contra o governo ou qualquer sistema autoritário e opressor. Na obra diz que seria suficiente a população simplesmente não apoiar esse tipo de governo. Resumindo, esse ensaio prega que a população deve rebelar-se contra leis injustas. Juridicamente falando, hoje, a desobediência civil é considerada uma forma de expressão do direito de resistência de cunho jurídico, mas não precisa de leis para garantia. A desobediência civil estaria mais ou menos no mesmo patamar jurídico do direito de greve, do direito de revolução, o qual se refere simplesmente ao direito do povo de resguardar sua soberania quando é ofendida. Do tipo, se o governo que está mandando em uma sociedade não é bacana com esta sociedade, este povo tem o direito de desobedecê-lo. Essa é a ideia. É um protesto político feito de forma pacífica. E agora vamos para a resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Vamos começar falando do autor. Kant, esse cara aqui, nasceu em 1724 e faleceu em 1804. Ele foi um filósofo alemão, fundador da filosofia crítica, sistema que procurou determinar os limites da razão humana. Sua obra é considerada a pedra angular da filosofia moderna. Agora vamos para a obra em si. Apesar de ser um pequeno texto, é considerada uma obra clássica da filosofia ocidental e do iluminismo. O objeto do filósofo nessas poucas páginas é discorrer sobre a situação de infantilidade intelectual dos homens e também sobre a melhor forma de promover o esclarecimento e o processo da humanidade. Kant começa este texto falando sobre a covardia e a preguiça, que de acordo com ele são os únicos motivos que afastam os homens do esclarecimento e da autonomia. E o estado de infantilidade intelectual é chamado por ele de estado de menoridade.
Ou seja, essa infantilidade intelectual é referida no texto como estado de menoridade. É muito importante porque ele vive repetindo isso no texto, então você tem que saber o que é. Mas é claro que essa menoridade não se refere a menor de 18 anos, como aqui no Brasil. Não tem nada a ver com isso. Mas sim com a capacidade do homem de pensar e agir sem a ajuda de outras pessoas. É a isso que a menoridade se refere. Tem nada a ver com idade. O filósofo é bem claro. O esclarecimento é, antes de tudo, uma questão de coragem e ousadia. Aí beleza, a fala dele sobre a preguiça é essa. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens continuem de bom grado menores durante toda a sua vida. São também as causas que explicam por que é tão fácil que os outros se constituam em tutores deles. É tão cômodo ser menor. E após essa introdução muito leve, o filósofo apresenta os responsáveis pela menoridade. Dos homens que no texto são chamados de tutores. Os tutores ameaçam os homens, alertando dos perigos, de saírem do caminho que eles estão mostrando. Se você sair deste caminho vai dar merda. Não faz isso. Eu tô te dando esse caminho, você vai por ele. Se não, escolhe outro. Esses tutores podem ser líderes religiosos, professores, políticos, autoridades e outras lideranças. Não por acaso, no final de sua carreira, com 70 anos, Kant foi repreendido pelo rei prussiano, Frederico Guilherme II, para que ele não escrevesse mais. O rei não curtiu a praia do cara, porque, de acordo com esse rei, ele disse que o Kant fazia mau uso de sua filosofia e ofendia as sagradas escrituras e o cristianismo, porque ele estava dizendo que esses tutores podiam ser políticos, líderes religiosos, etc e tal, como eu acabei de dizer. Ele estava furando com a praia dos caras que estavam mandando. E ele também foi duramente criticado por clérigos da igreja com essas ideias que ele estava escrevendo ali. Mas parece que o tempo deu razão ao filósofo, pois os tutores prontamente fizeram exatamente o que ele disse que eles iam fazer. Porque é melhor para os tutores que os homens não sejam esclarecidos. Porque se os homens forem esclarecidos, não vão precisar mais deles. E eles não querem isso. Eles querem mandar na parada. Kant diz que para que os homens se esclareçam, que eles tenham esclarecimento, a liberdade é necessária. Se um homem versado em um determinado assunto acredita que pode contribuir com algo que ele percebe que está errado, naquilo que conhece bem, então ele deverá fazer uso público da razão, apresentando seus argumentos e suas objeções, orientando e corrigindo outras pessoas. Então, a liberdade para poder se expressar, seja um livro, vídeo ou outros meios, mas podendo ter essa liberdade de expressão. Justamente por isso é necessária a liberdade para o esclarecimento da humanidade. Porém, Kant não é um revolucionário, e muito menos prega desobediência, como na obra anterior. Esse filósofo acredita apenas que o uso da razão promove o tal do esclarecimento e, consequentemente, o progresso. Lento, porém sólido. Ele era um cara pacífico, mas que colocava a boca no trombone quando era necessário. Quando ele percebia alguma coisa errada, ele falava. Ele ia e fazia justamente o que ele escreveu. Ele fazia uso público da razão. E apesar das suas ressalvas quanto aos líderes, o filósofo reconhece que esse é um assunto de grande complexidade e acredita que falta muito para que os homens, neste assunto, caminhem por si só. E para esse filósofo, não vivemos uma época de esclarecimento. Ainda estamos no estado de minoridade. Não estamos esclarecidos, mas vivemos em uma época de esclarecimento. Essas duas obras não são tão grandes, mas são complicadas. Eu tive muita dificuldade na época de estudar elas. E elas caíram nas minhas provas do PAS. Então, se você quiser entender mais sobre elas, o Tudo sobre o PAS tem uma apostila maravilhosa que tem questões para você praticar. E se você é aquela pessoa que não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, não sabe nem quantas obras são, nessa apostila tem um planejamento bonitinho das obras também para você se organizar. Caiu na minha prova essas obras. Foi triste, foi tenso, foi muito tenso. Então se você não quer passar pelo que eu passei, garanta sua apostila com o meu cupom de desconto, o link tá aqui na descrição do site. E bons estudos! Então é isso, gente linda. Muito obrigada por ficarem até aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma obra. Se você gostou dessa análise, por favor, deixa o like para que chegue a mais pessoas que gostem ou precisem deste conteúdo. No meu Insta, eu disponibilizo mapas mentais de todas as obras do PAS. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!